Ovo pode, ovo não pode, glúten não pode, sal não pode. Você já ouviu isso, que um dia pode comer uma coisa, outro dia não pode comer uma coisa? O açúcar muitas vezes é o vilão, daqui a pouco é o pão, daqui a pouco, enfim. Isso se chama, gente, terrorismo nutricional. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós estamos estudando o livro O Peso das Dietas, de Sophie Deran. E aí estamos no nosso segundo episódio, onde a gente está fazendo um estudo do livro comentado. Foi um livro que explodiu minha cabeça em relação à nutrição. Eu, que sou nutricionista há 17 anos, meu nome é Amanda Ornelas. Se você não me conhece e está chegando aqui agora, siga aqui o meu canal. Nós estamos chegando a 1.000 inscritos. E a gente está começando a fazer o estudo desse livro, que é um livro extremamente interessante, porque ele dá uma visão diferenciada do que a própria nutrição mesmo já traz aí durante décadas. Se você não tem um livro, não tem problema, você pode ir acompanhando aqui esse estudo, mas se você quiser comprar um livro com desconto, é só acessar o link aqui no box de informação, mas não agora, daqui a pouco, depois que assistir o vídeo, você acessa no box de informações o link para você comprar na Amazon com desconto, ok? Vamos lá? Vivemos hoje em um terrorismo nutricional. O novo Guia Alimentar para a População Brasileira, inclusive o guia, gente, é um livro incrível. Eu vou colocar aqui um link também para vocês baixarem, ele é gratuito e ele é muito bom mesmo. Ele é do Ministério da Saúde, ele foi publicado em 2014. Ele é inovador, é muito promissor, pois não foca apenas no nutriente, mas também no comportamento e na qualidade do alimento mais natural. O capítulo 1, Princípios, diz: a alimentação é mais do que ingestão de nutrientes. A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, e como alimentos são combinados entre si e preparados. A característica do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Ele já foi elogiado internacionalmente e é considerado pioneiro. Que bom, né? A gente ter um guia tão incrível, poucas pessoas acessam, mas ele é muito incrível. Ao longo de todos esses anos de estudos, essa é uma das descobertas mais importantes que eu fiz. Hoje, no discurso nutricional, muitos alimentos são demonizados. Por exemplo, açúcar, manteiga, ovo, chocolate, doces, carboidratos, gorduras em geral, etc. E dependendo da moda, da vez, existem os alimentos venerados, perfeitos e que devem ser consumidos. Por exemplo, açaí, chia, goji-berry, quinoa, óleo de coco. Não concordo com essa visão da dicotomia do alimento bom ou ruim. Essa visão nos fez desenvolver uma relação complicada com a nossa alimentação. Afinal, o que está acontecendo com o nosso peso? Vamos ver. Inclusive, gente, tem um vídeo super engraçado de Portas dos Fundos. Eu vou colocar aqui também no box de informação para vocês assistirem depois. Onde eles falam justamente sobre essa dicotomia e essa moda do alimento que pode agora, mas amanhã não pode. E é como se fosse assim uma comissão reunida para dizer qual seria o alimento demonizado naquele momento. Mas assim, vocês precisam ver. Eu vou botar aqui para vocês assistirem, ele é muito engraçado. E não é sobre isso, não existe alimento bom ou ruim. Existe o quê? Você ter um equilíbrio e uma moderação ao fazer suas escolhas alimentares, ao se alimentar. Ela vai seguindo aqui no livro. O mundo está engordando. Oscilar de peso várias vezes no ano passou a ser visto como algo normal. Porém, o nosso corpo não entende isso como normal. O normal de um ser humano que se alimenta bem seria ganhar um pouco de peso gradualmente ao longo dos anos, sem contar o período de gravidez no caso das mulheres, é claro. Estamos cada vez mais em guerra com o nosso corpo. Em vez de cuidar dele da melhor maneira possível, tentamos obrigá-lo a seguir numa direção que ele muitas vezes não quer ir, porque sabe que não é a direção mais saudável. Você precisa recuperar a confiança no seu corpo, aprender a cuidar bem dele e precisa transmitir essa mensagem às pessoas, especialmente aos seus filhos, netos, sobrinhos e amigos que estão crescendo neste mundo de hoje. Hoje, o recado que recebemos de todos os lados, jornais, revista, televisão, profissionais de saúde, vizinhos, é que nosso corpo é modelável, que podemos ter o tamanho e a aparência que desejarmos, e que isso só é uma questão de controle e investimento. Escutamos o tempo todo que precisamos fechar a boca e fazer exercícios. No entanto, tanto um quanto o outro aumentam o nosso apetite. Claro que precisamos ser ativos e fazer exercício, mas tudo na vida sem exagero. Como tudo na vida sem exagero.
Quanto a fechar a boca, após anos estudando a ciência da nutrição, sou contra fazer dieta restritiva. Eu também sou. Sempre fui. Desde estudante, eu era contra a dieta restritiva. Isto é, diminuir calorias ou eliminar grupos alimentares da alimentação. Por exemplo, contar calorias ou deixar de ingerir carboidratos ou gorduras. E quanto mais eu estudo, mais fico contra. Fazer uma dieta restritiva é uma das coisas que mais assusta e estressa o seu corpo e o seu cérebro. Eu vou deixar escrito aqui, ó, na tela. Vou repetir. Fazer uma dieta restritiva é uma das coisas que mais assusta e estressa o seu corpo e o seu cérebro. Gente, o nosso corpo ele é muito inteligente. Quando o corpo entra em uma dieta restritiva, ele está entendendo, ele está achando, né, que você está passando por alguma privação, por algum motivo. Ele não sabe o que é. Ele não está entendendo que é uma escolha sua. Então, o que acontece com o corpo? Ele faz com que você ele faz com que você comece a ter mais fome. Por que as pessoas, falam assim do efeito sanfona, né? As pessoas quando emagrecem muito acabam engordando depois, bastante, e mais um pouquinho. Porque o corpo é muito inteligente. Ele faz acreditar que você está passando por uma privação, então ele começa a te dar fome para você comer mais. E aí ele pensa assim, ó, já que ela já passou por uma privação agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma gordurinha a mais para ela, que caso ela passe por uma privação novamente, ela já tem uma reserva, porque ele está sempre nos defendendo. Então, se você passa por uma privação de alimentos, que é uma dieta restritiva, o seu corpo vai agir fazendo com que você armazene mais gordura para em uma próxima restrição você sobreviva. É isso que ele quer. Ele quer que você sobreviva. Ele não sabe que você está fazendo uma dieta restritiva por opção. Então, ele começa a emanar, o estômago ele começa a mandar sinais para o cérebro e vice-versa de fome e saciedade. Por isso que as pessoas, quando fazem dietas restritivas e emagrecem muito, a tendência é engordar tudo e mais um pouco. Porque o nosso corpo é extremamente inteligente. Continuando. O seu cérebro ele não percebe a perda de peso como um sucesso de beleza. Percebe-a como um grande perigo. Por isso, desenvolve mecanismo de adaptação para proteger você. Isso que eu acabei de falar. Veja só o que acontece. O seu cérebro vai aumentar o seu apetite, diminuir o seu metabolismo e aumentar cada vez mais a sua obsessão por alimento. Justamente para que coma e não corra nenhum perigo de perder gordura. Santo cérebro, sábio cérebro. O nosso metabolismo foi formatado ao longo de milhares de anos, quando a falta de comida era comum e a busca por ela uma atividade obrigatória e prioritária. Quem sobrevivia naqueles tempos era quem tinha gordura. Ainda hoje, o cérebro enxerga a gordura como proteção. O nosso cérebro é o maestro do nosso corpo. Ele controla tudo, as emoções, a fome e a saciedade. Ou seja, quando comer e quando parar de comer, o equilíbrio energético, isto é, o quanto vai armazenar de gordura, e mais interessante ainda, é o cérebro que controla o nosso peso. Não é o nosso estômago, é o cérebro. Essa mentalidade de dieta que invadiu quase todos os lares, todas as cabeças, está fazendo com que a maioria das pessoas não tenham mais tranquilidade para comer. E pior do que isso, acaba transmitindo essa neura para a geração futura. Pense na vida das crianças de hoje. Não comemos mais juntos, comer não é mais prioridade ou um prazer, é uma necessidade e é complicado. Precisamos estar o tempo todo atentos a tomar muito cuidado, porque o risco de engordar é muito grande. Essas crianças enfrentam um grande estresse diante da comida e do peso delas. Como serão elas como adultos? Estamos sendo bombardeados com dicas de nutrição e de alimentos supostamente milagrosos. Lembro na época da pandemia, o que era dito de açafrão, limão, o shot da imunidade, isso aqui lá da imunidade, o alimento da imunidade. E aquilo virou uma febre, porque as pessoas queriam aumentar a imunidade, e pronto, virou um milagre você tomar shot da imunidade. Sendo que a nossa imunidade é construída diariamente com os alimentos da natureza, com alimentos, comida de verdade, com verduras, com legumes, com frutas, com alimentos naturais que a gente faz caseiros simples. É o dia a dia que faz aumentar a nossa imunidade. Estamos sendo bombardeados com dicas de nutrição de alimentos supostamente milagrosos que vão mudar a nossa vida e auxiliar o emagrecimento. E muitas vezes recebemos informações alarmantes sobre alimentos ruins, que se forem ingeridos, colocam a nossa saúde em risco. Pois é, vivemos cada vez mais com esse terrorismo da nutrição, o que chamamos de nutricionismo.
Com a tecnologia disponível, hoje existe um volume maior de dicas e atitudes totalmente erradas e nocivas se espalhando por todos os lados. E as pessoas seguem essas dicas, e sempre com o apoio de um discurso supostamente científico, mas muitas vezes trata-se de pseudociências, e isso eu quero chamar uma atenção aqui para vocês. Todas as vezes que vocês receberem, quando vocês receberem qualquer tipo de informação voltado para a saúde, alimentação, enfim, qualquer tipo de alimentação, mas porque alimentação e nutrição, todo mundo fala, né? Todo mundo acaba dando um pitaco e trazendo até sua experiência também, e tá tudo bem com isso. Mas o que acontece é o seguinte, você precisa observar quem é essa pessoa que está falando, inclusive eu. Quem sou eu? Quem é a Amanda Ornelas que está falando? Qual a experiência dela? O que ela já fez na vida? Por que ela está falando tudo isso? Você precisa saber quem são essas pessoas que estão falando. Você começa a ler um texto, quem foi que escreveu esse texto? Da onde veio essa pessoa? Ela fez algum estudo? Ela baseada em alguma evidência científica, algum artigo? Que site é esse? É um site confiável? É um blog? É uma blogueira que está falando da sua vida pessoal? Entendendo que a vida, o que acontece para mim não necessariamente vai ser bom para você. Então, isso vocês precisam identificar. Então, não compartilhe essas informações sem você saber necessariamente qual foi a fonte dessas informações, certo? Nós somos o dono do nosso próprio corpo e da nossa fome. Precisamos retomar nossa confiança, a confiança no nosso próprio corpo e resgatar uma consciência maior de como estamos nos sentindo e o diálogo com o nosso corpo. Não acho que existe essa dicotomia entre alimentos bons e alimentos ruins. Isso me fez começar a minha página do Facebook e as minhas participações no Instagram e no Twitter. Acho bom ter minha voz lá também. Lógico, se você é nutricionista e está me ouvindo, profissional de saúde, você também tem que colocar sua voz no mundo. E a internet está aí para isso. Os alimentos da natureza, os alimentos verdadeiros para os quais o nosso metabolismo foi adaptado, não deveriam nos trazer essas preocupações com calorias, com engordar. Estou com fome? Vou comer. Estou sem fome? Vou parar de comer. Eu quero este alimento? Vou comer sem culpa, saboreando. Quem responde bem essas perguntas chega a um peso saudável e sustentável, sem procurar uma perda rápida e radical. O caminho para emagrecer de maneira suave e sustentável é um só, retomando um dos prazeres mais importantes da vida, o prazer de comer. Precisamos parar de controlar a nossa fome, as nossas vontades e o nosso instinto, porque é cansativo demais e não vamos ganhar essa batalha contra o nosso lado animal. Nunca se falou tanto de nutrição e dietas e nunca a população ganhou tanto peso. Pense bem, há um paradoxo aqui. Então, gente, não adianta a gente ter diversas informações na internet. As pessoas vêm falando cada vez mais sobre alimentação, sobre nutrição, mas é importante que vocês procure um profissional capacitado, caso vocês tenham algum tipo de interesse em mudar a sua alimentação por alguma doença ou por saúde, prevenção, enfim, emagrecimento, estética. Independente do seu objetivo, procure um profissional habilitado para isso se você está tendo dificuldade para seguir o caminho sozinho, certo? É muito importante que isso fique claro, porque cada vez mais o mundo tem ganhado peso. Em 2000 e tem um estudo que saiu recente, que daqui a alguns anos, eu não me recordo, 65% da população estará com sobrepeso e obesidade. E mesmo com um bombardeio de informações, mesmo com um bombardeio de dicas na internet, enfim, as pessoas ainda não sabem fazer as escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis para a vida dela. Tá bom? Hoje esse vídeo foi mais curto. Esse foi o episódio 2 do livro O Peso das Dietas, de Sophie Daran, que também é uma nutricionista. A gente vai voltar aqui com a continuação desse vídeo. E eu vou trazer também o episódio 3. Fiquem aqui ligados. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que pode ser interessante as informações que estão aqui. Esse aqui mesmo é para você startar e mudar um pouco a sua mentalidade de como ver a alimentação e a nutrição. E esse livro ajuda muito, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.